começar aqui, primeiramente, falando para as irmãs, aquelas que não ficaram sabendo, mas eu estou há alguns cultos sem vir na igreja, devido a uma dor na coluna, muito forte. Hoje eu estou melhor, depois de tomar 3 injeções e vários comprimidos. Devo testemunhar aqui que coisas foram feitas para que eu não estivesse aqui essa noite, que eu não viesse trazer essa palavra às irmãs. Mas Deus tem me dado discernimento e sabedoria no decorrer desse período da minha vida, para poder ver quando as coisas que estão acontecendo ao meu redor não é obra que vá engrandecer o nome dele. Não estou dizendo que eu não estou suscetível a cometer erros. Eu creio que todos aqui cometemos erros. E uma palavra que tem no meu coração já faz alguns dias foi de uma pregação que eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizendo, citando. Hoje eu descobri que a frase, na verdade, foi Gandhi que falou que só tem 2 dias na vida que a gente não pode fazer nada: o ontem e o amanhã. E juntamente com essa frase que eu tenho no meu coração, tem também um dizer que uma moça, uma noiva que eu fiz o casamento dela dia 16 de agosto, que toda vez que eu falava assim, que era um casamento onde o primeiro beijo do casal, depois de 1 ano e 11 meses de namoro, ia acontecer no altar. E as pessoas falavam assim, duvido. Pois, irmãos, os noivos levaram um namoro em santidade, e o primeiro beijo aconteceu no altar, após o pastor dizer, agora você pode beijar a noiva. E essa noiva, no chá de lingerie dela, que geralmente as mulheres, como nós estamos aqui, o chá de lingerie geralmente é uma coisa assim, muito de mulher, umas brincadeiras meio assim, né? Foi o primeiro chá de lingerie que, na verdade, nós compartilhamos a palavra de Deus. E ela pegou e falou que viver em santidade não significa que você não vai errar. Significa que todos os dias você vai querer ser lavado do seu pecado. A palavra que eu vou trazer hoje, ela se baseia num versículo que eu tenho certeza que todas as mulheres conhecem. Está lá em Provérbios 14, 1. Quem esteve aqui em janeiro vai se recordar que esse foi a base do nosso primeiro culto de mulheres. Lá em janeiro, Provérbios 14, 1. O versículo diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Eu tenho certeza que todas as mulheres aqui já ouviram esse versículo. A minha irmã, eu tenho certeza que lembra da Valzira falando, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa. E aí eu, no meu repouso lá em casa, de dor na coluna, que não é fácil. Até se eu descer no salto aqui, irmãs, vocês me perdoem, mas é que eu não estou aguentando por muito tempo. Eu fiquei pensando, Senhor, como que eu vou ministrar sobre essa palavra?
Pois, será que eu estou sendo sábia? Será que eu estou edificando a minha casa? E aí, Deus veio trazendo ao meu coração, primeiramente, muitas perguntas. Mulheres, como ser sábias no dia de hoje? Se a gente pensar, parar para analisar, como que nós vamos ser sábias? Pois o mundo de hoje, a época é muito diferente da época que esse versículo foi escrito. Não é assim que muitas pensam? Só que se realmente nós pararmos e analisarmos, nós veremos que a época bíblica, que essa época aqui, não era tão diferente de hoje. Naquele tempo já havia guerra, e como havia guerra, já havia assassinato, já havia alcoolismo, já havia prostituição. Eu descobri que já havia até estelionato. Houve golpe em idoso, aposentado. Naquela época tinha golpe nos idosos. Se a gente parar para analisar a história lá de Jacó, foi o primeiro golpe dado a um aposentado. Entre tantas outras coisas que hoje em dia acontecem, que lá atrás acontecia também. O nosso versículo base, ele vem nos atacar de frente com duas palavras: sabedoria e edificar. Eu quero que a Larissa coloque o nosso outro. Eu procurei o significado primeiro de sabedoria. Sabedoria está escrito aí, ó: particularidade, estado ou condição da pessoa que é sábia. A sabedoria das suas ações aos demais como via. E edificar. Edificar significa erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. Ser levado ou conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral, religioso, conduzir à virtude. Então, depois da gente ter uma aulinha aqui do que significa sabedoria e edificar, eu volto à nossa primeira pergunta: como ter sabedoria nos dias de hoje? E eu vou mais além nessa pergunta: como edificar um bom lar? Como edificar um bom lar no dia de hoje? E eu quero aqui deixar registrado, quero que todos os irmãos saibam que, enquanto eu estava estudando essa palavra para poder trazer às irmãs, Deus estava trabalhando primeiramente em meu coração e me fazendo rever tudo que é prioridade, tudo que é o conceito de ser mulher. Deus começou em mim. O tema dos nossos cultos, que é o nosso tema geral, ele é Mulheres Modernas à Moda Antiga. Mulheres modernas à moda antiga. Como assim, Jéssica? Se eu sou moderna, eu não sou antiga. Mas isso tem que ser uma verdade nos nossos dias de hoje. Porque muitas mulheres, elas perderam os seus valores. Esqueceram por que foram criadas. Muitas acham desnecessário e até uma afronta viver como as antigas mulheres viviam. Mas hoje nós temos que aprender com os erros e com os acertos das antigas mulheres, das mulheres bíblicas.
E principalmente, temos que ter a sabedoria antiga para lidar com os nossos problemas modernos. Primeiro, nós temos que lembrar o porquê que nós somos criados. Nós vamos usar bastante a nossa Bíblia. Eu quero pedir que os irmãos abram a sua Bíblia lá em Gênesis 2. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Quando eu era criança, meu avô Silas tinha mania de falar assim para mim que mesmo que eu não conseguisse abrir a Bíblia, no exato momento que o pastor pedia, eu tinha que procurar e tinha que abrir a Bíblia para mim aprender onde que estavam os endereços. E hoje em dia eu vejo que essa história de data show, né, coloca os versículos no telão, ninguém mais usa a Bíblia, né? Aí hoje eu até estava brincando com meu esposo que eu precisava achar o livro de Juízes, e eu falei para ele, amor, eu acho que roubaram o livro de Juízes da minha Bíblia, porque eu não estou achando. Mas é porque faz muito tempo que eu não folheio. Eu vou só lá no computador, pega a Bíblia online, vai lá, digita, já sabe o que precisa. Então hoje nós vamos usar a Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, nós temos a Bíblia lá atrás no armarinho. Todo mundo achou? Gênesis 2:18. Como Deus criou a mulher? Eu quero mudar esse texto e falar o seguinte, esse título. Por que Deus criou a mulher? O pastor Cláudio Duarte tem mania de dizer assim que Deus olhou para Adão e viu que Adão estava tão feliz, que ele resolveu criar uma mulher para Adão deixar de ser feliz um pouquinho. Eu quero discordar disso. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Vou repetir, irmãos, irmãs. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Agora, eu quero pedir para as irmãs ir lá no versículo 24. Portanto deixará, Gênesis 2, 24, tá? Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, irmãs, nós vemos aqui o do porquê da nossa criação. Deus nos criou para sermos esposas. Nós podemos revirar a Bíblia de cabo a rabo. A nossa finalidade é para sermos esposas. Mas muitas mulheres hoje em dia, elas acham que não precisam casar, que elas estão realizadas financeiramente, elas estão realizadas no seu trabalho, na sua vida pessoal, com os amigos. Para que marido, para que homem mandando na minha vida? Eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero, compro o que eu quero. Mas na verdade, no fundo, por mais que essas mulheres falam que são felizes, elas não são. Elas são incompletas. Elas são incompletas. E eu quero falar aqui, eu muitas vezes briguei muito, eu sempre quis casar, desde pequena, sempre quis casar, sempre quis ter filhos. Mas eu tive um sério problema com essa questão de ser uma só carne. Porque eu tive um período, eu estou há 14 anos com meu esposo, eu tive um período na minha vida que era assim, o que é dele é meu. Não, o que é dele é nosso, o que é meu é meu. Eu não queria ser só uma só carne com ele. Ele queria A, eu queria B. Ele queria sair, eu queria ficar em casa. Eu queria sair, ele queria ficar em casa. E eu passei por um período que, como eu disse aqui no começo, Deus tem me mostrado, devido a muitos erros, muitos tombos, muitos machucados, Deus tem me mostrado, tem me dado a sabedoria e o discernimento necessário para poder ver isso. Então, o primeiro motivo da nossa criação foi de sermos
esposa. O segundo, que eu acho que nunca ninguém atinou muito para isso, está lá em Gênesis 3:16. Tudo bem que tem uma parte desse versículo que eu achei assim que Deus podia não ter dito, mas já que Ele disse, fazemos o quê? Gênesis 3:16. E Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará a luz a filhos. Bom, a parte da dor eu juro para vocês, irmão, que Deus podia ter deixado escapar, sabe, nessa correção que Ele estava dando em Eva. Porque só quem teve filho de parto normal aqui sabe como que dói. Mas, então, além de sermos esposas, também fomos criadas para ser mães. Também está claro aqui que ser mãe é um pedido de Deus. É claro que há algumas mulheres, assim como também havia naquele tempo da Bíblia, que não podiam conceber, dar à luz a filhos, mas mesmo assim, elas não deixavam de ser mães. Elas acabavam sendo mães dos filhos das concubinas, às vezes, daqueles que trabalhavam ali junto com ela. E aqui eu sei que tem muitas mulheres que não puderam ser mães biológicas, mas que são mães espirituais, são mães de amor, de coração. Não são mães de sangue, mas são mães de coração. Então ser mãe também é uma coisa que Deus já implantou em nós, e muitas mulheres já não querem mais. Não querem. Eu ter filho, estragar meu corpo, perder meu tempo, depois eu tenho que pôr silicone. Mas a maior dádiva que Deus pôde dar para uma mulher foi de poder conceber filhos. Eu que eu diga. Eu segui certinho o que Deus falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Tenho 4. Se pudesse, tinha mais. Mas teve 5. Tive 5, Deus levou 1, mas tem 4 comigo. Então, irmãs, sabendo desses princípios, eu quero pedir para vocês, para nós pegarmos alguns exemplos de mulheres bíblicas. Alguns. Porque nós temos muitos. A Bíblia é cheia de mulheres que pode ser exemplo para nós. Mas nós vamos pegar alguns aqui para poder ser nossos exemplos. A primeira que nós vamos usar, eu quero ver se as irmãs nós vamos brincar aqui um pouquinho de adivinhação. Nós vamos começar por uma mulher que, como muitas aqui, ela era uma mulher muito atarefada. Ela tinha em seu currículo postos grandiosos que ela exercia assim impecavelmente. Ela era juíza, ela era líder militar e ela era uma grande profetisa. Pastor, não vai o senhor falar. E ela era uma grande profetisa. As irmãs sabem de quem eu estou falando? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Juízes 4. O livro que eu achei que tinham roubado da minha Bíblia. Juízes 4. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Juízes 4. Juízes 4. Juízes 4, versículo 4 e 5. Amém? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juiz. Sim, Débora. Esses versículos estão dizendo de Débora.
aqueles que estavam com ela. E como ela adquiriu esse respeito? Mais além, se vocês forem ler aqui a história de Débora, ela era uma mulher que ouvia muito a voz de Deus. Ela seguia, ela andava segundo os estatutos de Deus. Tanto é que tinha um general que, eu vou ver se eu lembro, o Baraque, ele ficou com medo de guerrear. Ele ficou com medo. Ele simplesmente chegou para Débora e falou assim: escuta, eu só vou se você for comigo. Aí vocês me digam, para um homem chegar para uma mulher e falar: eu só vou se você for comigo, é porque essa mulher era um exemplo enorme. E Deus falava muito com ela, pois ela estava disposta a ouvir a voz de Deus. As mulheres de hoje podem extrair muito do caráter de Débora. Ela era uma líder. Você pode estimar a força dela, sem esconder a sua própria força. Você pode respeitar a sábia habilidade que ela possuía para resolver suas diferenças e usar a sabedoria que Deus lhe deu para ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos. Você pode honrar a disposição de Débora em ouvir a Deus e também desenvolver habilidades semelhantes para ouvi-lo. À medida que você estuda a Bíblia e se sintoniza com Deus, com a ação de Deus à sua volta. Por isso que eu digo que Deus tem me dado sabedoria, porque eu tenho procurado estar sintonizado com Ele. Nós temos também, a Débora, ela foi uma mulher sábia e que sabiamente conseguiu edificar a vida dela. Ela não deixou que a vida profissional dela ficasse acima daquilo a qual ela foi criada, porque lá no primeiro versículo está dizendo, lá no Juízes 4:4, e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Ou seja, aqui não foi enfatizado simplesmente o lado profissional dela. Aqui diz que ela, além de ser uma excelente profissional, de ter conseguido cargos altíssimos na vida profissional dela, ela também era esposa. Ela tinha tempo e ela tinha cuidado dos afazeres dela, porque senão eles não iam enfatizar que ela era esposa de Lapidote. Até mesmo porque se você ler qualquer parte depois lá da história de Débora, Lapidote só aparece nessa parte, né? Só para dizer que era o marido da Débora. Outra pessoa que nós também temos como exemplo, que nós temos que ter como um exemplo assim, para não tomar o erro dela, não cometermos o erro dela. E isso já no lado de mulher, de esposa e de mãe. Gênesis 27:6. Gênesis 27:6. Aqui nós vamos falar de Rebeca, uma mulher linda, que Isaac se apaixonou, que Abraão foi mandar buscar para o filho dele, e que foi uma mulher que esperou em Deus o marido. E aí Deus deu o marido do jeito que ela queria. Ela nunca tinha visto, e mesmo assim quando falou, vem, que eu vou te levar para o... Ela falou, eu vou. Mas Rebeca, ela foi uma pessoa muito esperta. Aqui eu coloquei assim, que ela foi uma mulher, mãe, muito amada pelo seu marido, bastante esperta, pois ela favoreceu o seu preferido e manipulou uma situação para tomar o direito, que era do primogênito, para aquele filho que era o favorito dela. Primeira coisa, Rebeca, primeiro, era estéril, não podia ter filhos. Quando
Jacó já levava uma fama de que ele era oportunista, né? Enganador. Mas aqui eu vejo que ele teve uma professora, até que mais ou menos, né, pastor? Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vá agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levar-o-á ao teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Eu fico vendo, imaginando eu como mãe, e aqui tem outras mães. Imagina uma mãe induzindo o filho a errar, induzindo o filho a mentir, induzindo o filho a enganar. E Jacó, muito do espertinho, foi e fez aquilo que a mãe fez, pediu. Só que Jacó, ele também já sabia dos estatutos do Senhor, ele já sabia como ele deveria caminhar. Ele já sabia, creio eu, posso estar errado, o pastor me corrige, mas creio eu que ele já sabia que ele era um escolhido de Deus. Ele não precisava manipular a situação para que ele chegasse onde Deus queria colocar ele. De alguma forma Deus iria colocar, porque ele era o escolhido do Senhor. Então não precisava dessa mentira, dessa farsa. Esse é um exemplo de mulher que com a sua tolice derrubou a sua casa, pois o seu preferido, mesmo sendo escolhido de Deus, sofreu com a consequência de sua atitude, ficando anos fugindo da face do irmão. Ou seja, ela tentou fazer com que Jacó se sobressaísse, e na verdade ela trouxe maldição para a vida do filho. Então muitas vezes nós, mãe, temos que tomar muito cuidado com isso. Não só na nossa área como mãe, mas também como esposa, como dona de casa, como mulher do trabalho. Nós não podemos querer pegar situações e transformar essas situações em coisas para nos favorecer de uma forma errada, porque consequências virão. Muitas vezes nós lembramos dos nossos filhos pensando nessa história, e aí a gente pensa, eu principalmente pensei muito nisso, como é difícil criar os nossos filhos, como que é difícil mantê-los longe de erro. É droga, é prostituição, é alcoolismo, é tantas coisas que vêm envolvendo. Mas aí eu fico pensando, nós temos um outro exemplo de mãe na Bíblia, que é o que nós devemos seguir. Êxodo 2. Êxodo 2, do 1 ao 4. Enquanto vocês vão procurando, eu quero perguntar para vocês: o que vocês fariam se viesse uma lei sobre a terra, sobre o nosso país, onde nós teríamos que entregar os nossos filhos para a morte? É muito provável que você iria desobedecer esse decreto, né? Não importando o quanto lhe custasse. Mas uma mulher dessa que nós vamos ler agora, ela enfrentou essa ordem de matar de uma forma inusitada. Ela teve sabedoria. Assim como Rebeca foi tola e derrubou a casa dela, essa mulher que nós vamos ler aqui, ela foi muito sábia. E ela edificou a casa dela, e ela trouxe salvação para aqueles que estavam ao redor. O mundo de hoje em dia, nós não temos morte. Ninguém decreta assim: você vai ter que entregar seu filho para a morte. Mas o mundo está decretando tantas coisas que é normal,
Gente, há uns 20 anos atrás, quem usasse droga, quem queria usar droga, ou quem usasse droga, era às escondidas. Hoje em dia você anda no calçadão, tem os menininhos rolando cigarro de maconha, fumando, passa perto de policial. Está normal. São decretos que o mundo vem trazendo. É normal adolescentes se perderem em baile funk. É normal meninas de 12, 13 anos ficarem grávidas, se prostituírem. O mundo está decretando isso. Mas olha só esse exemplo. E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs junto às águas à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Nós estamos falando aqui de Joquebede. Eu fico imaginando essa mulher vendo o filho dela crescendo no ventre, sabendo que quando ela nascesse, os guardas do faraó iriam vir e matar o filho dela, ou jogar para os crocodilos comer. Mas Joquebede, ela teve uma visão diferente. Ela viu que o rio não ia ser a sepultura do filho dela, mas ia ser a salvação. E ela foi muito perspicaz, porque ela colocou o filho lá e falou para Miriam: Miriam, vai seguindo, vai seguindo. Então nós, mães, nós temos que pedir para Deus a sabedoria. Porque muitas vezes a gente acha que a atitude que nós estamos tomando com os nossos filhos é a certa. Vai levar ele para a salvação e na verdade nós estamos afundando. É o que Rebeca fez. Eu creio que ela achou que estaria fazendo certo e acabou errando. Isso já aconteceu comigo. Eu tomei atitude com as minhas filhas que eu achei que estava certo e na verdade eu estava prejudicando elas. Mas Joquebede, ela foi criativa, não deixou que aquilo que diziam que era certo, que era normal, que podia acontecer, entrasse dentro da casa dela. E conseguiu salvar o filho dela. Para nós encerrarmos, eu quero pegar 2 bons exemplos. Para nós encerrarmos, Lucas 10, 38. São 2 irmãs. Eu podia ter resumido essa pregação toda nessas 2. Lucas 10, 38 a 42. Mas não tinha como, irmãs. Quanto mais eu achava que eu tinha que resumir essa pregação nessas 2, mais Deus vai colocar no coração essas outras mulheres para nós termos como exemplo. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse ao Senhor: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando eu cheguei nessa parte de Maria e Marta, eu me lembrei de uma época em que para mim o trabalho era tudo. Eu precisava trabalhar,
eu precisava ter dinheiro, eu precisava, porque se eu não tivesse essas coisas, a minha família não iria estar bem, a minha família não iria caminhar. E na verdade o que era mais importante eu estava deixando de lado, que era estar com os meus. Marta, ela queria de todas as formas mostrar para Deus que ela era capaz de dar conta de tudo e servir a Ele e fazer. Só que ela queria Maria junto, queria que Maria fosse daquele jeito. E na verdade Maria pegou aquilo que foi o melhor, a palavra do Senhor. E muitas vezes, irmãs, nós estamos naquela correria do dia a dia, nós estamos naquela correria de querer mais, de fazer, de ser, e nos esquecemos de ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite nós tenhamos aprendido com esses exemplos, que possamos ser sábias para edificar nossa casa e, acima de tudo, sermos mulheres modernas, mas da moda antiga. Nós temos que pegar o exemplo de Maria, sempre estar aos pés do Senhor, aprendendo a ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Nós temos que pedir para Ele: Senhor, fala comigo, me ensina como que eu devo ser, qual é o tipo de mulher que eu preciso ser. Me ensina, Deus. Quero pedir que os irmãos fechem seus olhos. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração das irmãs. Que esses exemplos que eu citei aqui são poucos. Nós temos muito mais mulheres que poderiam ser exemplos em nossas vidas. Quero pedir para Larissa, se possível, coloca ali o Espírito Santo de fundo, baixinho, para a gente poder orarmos ao nosso Deus. Que essa noite Deus possa ter falado ao coração de vocês, irmãs. Que essa noite você possa, que Deus tenha me usado para mostrar para vocês que nós podemos, sim, vivermos nesse mundo moderno que nós estamos, mas que nós não devemos esquecer do para que nós fomos criadas e seguir os exemplos de tantas mulheres que esteve, que viveu há tantos anos atrás, também num mundo tão cheio de aflições, tão cheio de coisas, e mesmo assim elas se sobressaíram. Feche os seus olhos agora. Peça ao Senhor. Senhor, que o Senhor possa vir nos dar sabedoria, Pai, para podermos viver nesses dias. Que o Senhor venha nos trazer, assim como Salomão pediu, sabedoria, Senhor, discernimento. Nós estamos aqui para aprender com as mulheres da Bíblia, mas que nós possamos usar esse exemplo de Salomão, que não quis riqueza, que não quis poder, mas que sabedoria e discernimento. Que essa noite, Deus, o Senhor venha nos dar, Senhor, a sabedoria e o discernimento para podermos, Senhor, sermos mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa. Homens também, Senhor, porque aqui nós temos homens no meio de nós, mas que eles também venham ser homens sábios, que venham edificar a casa deles, não importando, Senhor, qual é a dificuldade. Que o Senhor venha, Deus, nos trazer o discernimento daquilo que está atrapalhando, daquilo que está afetando, e que venha nos dar, Senhor, a forma certa de tirar isso do nosso redor. Pessoas, trabalhos, exageros. Muitas vezes, Senhor, nós estamos cegos
estamos fazendo está correto, está conforme a sua vontade, mas na verdade, Senhor, não está conforme a sua vontade, está como a nossa vontade. Que essa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que essa noite o Senhor venha nos levar, Deus, mais perto de Ti. O lugar mais alto, irmãos, onde nós podemos estar é aos pés do Senhor. Então que essa noite Ele venha te levar até os pés dEle, para que possa ouvir a voz dEle dizendo: olha, você está sendo tola nisso. Olha, se você fizer assim, você vai edificar a sua casa. Olha, eu vou te mostrar a sabedoria que você precisa ter nessa área. Vá falando isso ao Senhor. Vá levando a Ele tudo aquilo que você necessita essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou na Tua presença, Senhor, aprendendo cada vez mais com a Tua palavra. Quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de poder trazer a Tua palavra, porque assim, antes de ministrar a cada irmão que aqui está, o Senhor vai ministrar no meu coração. Senhor, Tu sabes de todas as dificuldades dentro da minha casa, todas as dificuldades dentro do meu trabalho, todas as dificuldades com os meus filhos. Mas Deus, aqui essa noite eu quero ser essa mulher sábia que edifica a casa. Não quero mais ser tola, Deus. Então eu venho te pedir, assim como as irmãs que aqui estão, assim como as irmãs que vão assistir essa pregação através da internet, Pai, que o Senhor venha trazer a sabedoria necessária para nós. Venha nos mostrar, Senhor, venha tirar as escamas, Deus, dos nossos olhos, que nos impede de ver as tolices que estamos fazendo. Eu te peço, Pai, esteja presente conosco, no nosso levantar, no nosso deitar. E quero agradecer, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui, Senhor, em Tua presença. Que o Senhor nos acompanhe, leve cada um para a sua casa em segurança. E que nós possamos, Senhor, de alguma forma, edificar a vida de alguém com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.